Olá, tudo bem? Então hoje nós vamos bater um super bate-papo com a nutricionista Mayara. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão da alimentação agora nesse tempo. Hum, Olha só, vamos aguardar ela entrar aqui. Tudo bem? Olá, nós vamos começar agora uma conversa com a nutricionista. Vamos aguardar só ela chegar aqui que eu vou chamar ela. Esse tempo de quarentena, né, às vezes a gente vai, abre a geladeira, às vezes por conta de não estar fazendo nada. Se você conhece alguém que também precisa de saber um pouquinho mais sobre isso, que você vê essa pessoa com essa dificuldade, às vezes, de alimentação, mande essa live e aperta aqui no aviãozinho e mande essa live para essa pessoa. E se. Aí já te mandei o convite, Mayara, pode aceitar para participar. E aperte o coraçãozinho para mais pessoas verem. Deixa eu mandar o convite de novo. Te mandei o convite. Mandar de novo. Mandei de novo, vê se chegou agora. Ou tenta você solicitar a participação, vê se vai. Acho que agora foi. Pronto. Ah, agora Oi, foi. agora foi. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem, também tudo bem. Como tá passando sua quarentena? Ah, trabalhando. Tô trabalhando, Bastante. né? Como eu também atuo como nutricionista de restaurante empresarial, aí lá a gente continua trabalhando e trabalhando para ter todo o cuidado, né? Com todos os Uhum, protocolos certinhos, para poder estar uhum, garantindo a segurança nas pessoas que precisam trabalhar e utilizam, né, do restaurante. uhum. É isso aí. É, nem todos os serviços pararam, né? Muitos serviços Não. continuaram. E é que são muito essenciais para todos nós. É, Isso aí. Então a gente vai bater papo um pouquinho dessa questão da alimentação e da ansiedade, como que é isso, né? isso. É assim, é um momento que as pessoas estão muito ansiosas, né? É, a gente diz que, como diz, a gente está vivendo realmente um dia de cada vez. É cada dia uma Uhum, informação, cada dia muda muita coisa.
cada dia a gente tem que se resguardar de uma forma, então as pessoas ficam muito ansiosas, né? Por não saber o dia de amanhã, no caso. Então, é Uhum. um tempo que aí a pessoa quer descontar na alimentação, né? Uhum. Ou às vezes a Ah, pessoa para de comer ou ela come em excesso. é verdade. Aí fica aquela coisa, a ansiedade em si, ela tem um gasto calórico, então a pessoa, ela fica doida, quer comer o tempo todo, pela questão mais da ansiedade mesmo. E Uhum. assim, e a gente fala fome, ansiedade e fome. A maioria das vezes nem é fome, né? A maioria das vezes é o cérebro mesmo achando que está com fome. Na verdade, essa fome não existe. É, que negócio assim, ah, não tem nada pra fazer, vou comer um pedacinho de bolo aqui, vou comer um pedaço de pudim. É, isso que você falou é muito interessante, porque geralmente a pessoa busca por fonte de açúcar, né? Igual você falou, bolo, pudim, que dá essa sensação de plenitude. Ah, eu comi, agora sim, estou satisfeita. Aí a pessoa vai no açúcar, né? Procura alimentos muito doces, ricos em caloria, o que não é muito interessante. Que muito bom. E você tinha falado que a ansiedade ela tem um gasto calórico, então a ansiedade tem uma parte biológica também, né? É, Como que é como isso? como a pessoa ela fica muito ansiosa, não parece, mas ela tá gastando energia, né? Com aquela ansiedade, ela tá com a sua musculatura tensa, geralmente. Então, isso gera um gasto calórico no qual a pessoa fica procurando algo para comer, para suprir essa necessidade. Só que, na verdade, assim, é um gasto também que não é elevado, tanto que quando a pessoa ela come demais, ela acaba ganhando peso, né? Então é isso que não é muito interessante. A pessoa ela tem esse gasto, mas ela não tem a necessidade de estar comendo e principalmente o que ela busca para comer, que são alimentos supercalóricos, geralmente fonte de gordura e fonte de açúcar. Isso aí que não é legal, né? Que não é É. interessante. É, tem algum alimento que diminui a ansiedade? Então, existem alguns alimentos que auxiliam assim nesse processo, como por exemplo a banana, né? A banana, além dela ser fonte de potássio, que ajuda na contração muscular, né? Bomba de sódio e potássio. Então, ela dá aquela ajuda no relaxamento da contração também. E ainda é fonte de triptofano, que a gente fala muito, que é o precursor da serotonina, né? O aminoácido precursor do hormônio serotonina. E também contém no cacau, que é um alimento que também é rico em triptofano. Então, quando você faz o consumo, aumenta a serotonina e dá essa sensação de plenitude, de prazer, né? Que alivia essa questão da ansiedade. E são alimentos saudáveis. Também tem a questão dos alimentos integrais, que são fundamentais. Eu sempre falo, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. Já é comprovado que hoje em dia já é comprovado hoje em dia que existem milhares de neurônios no intestino. Então, ele é o nosso segundo cérebro. A gente tem que cuidar do nosso intestino. Então, comer alimentos integrais que aumentam a saciedade também ajuda muito nisso. E também o triptofano ele é absorvido no intestino. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa saúde intestinal também com fibras, né? É comprovado também que alimentos fontes de vitamina B12, eles são essenciais porque a carência da vitamina B12, ela pode levar à depressão, né? Hoje em dia a gente vê que existem muitos estudos relacionados a isso, pode levar à depressão, à ansiedade. Então é fundamental que a gente esteja com a nossa vitamina B12 em dia, que seja tudo equilibrado. Fonte é fonte de alimentos de origem animal, carnes, leites, ovos. Então, é interessante, a gente está consumindo também. Algumas pessoas fazem necessária até a suplementação, mas aí requer exames, né, para poder ver se realmente é necessário. Porque a B12 está muito relacionada com essa questão da depressão e da ansiedade. Ela está na quantidade correta no nosso organismo.
Então, uma alimentação saudável, ela influencia todo o nosso organismo, né? Até as Influencia nossas emoções. até as nossas emoções. Igual eu tô falando, essa questão do intestino, né? Muita gente não sabe que o intestino tem neurônio, não se preocupa. É o nosso maior órgão de absorção de tudo que a gente come. Então é muito importante estar cuidando dele, né? Uhum, isso aí. E as pessoas às vezes acham que é só o chá de camomila, o, o suco de maracujá, mas também tem a banana, o cacau, todas essas É, outras alimentações que também podem ajudar na ansiedade, acalmar a pessoa. na verdade, quando a gente entra no chá, a gente entra numa questão de fitoterápicos, né? A gente já vai para uma outra área. Mas assim, dentro da alimentação a gente consegue controlar muito bem essas questões, né? Fora ter que fazer o uso da fitoterapia também, que é muito interessante, né? Mas dentro da nossa alimentação diária a gente consegue manter esses hábitos. Ah, bacana. Bom, então é sempre importante a gente buscar uma alimentação saudável. Não só Verdade. para manter a barriga, o peso em dia, mas para toda a vida. É. Deixa eu ver aqui outra pergunta que eu recebi. É, e como a gente acaba ficando ansiosa, a gente vai toda hora comendo alguma coisa, né? Come, come, come. Tem algum alimento assim que traz essa saciedade assim pra gente comer mais, comer e já se sentir satisfeita? Então, eu dei o exemplo dos alimentos integrais, né? Que eu falei um pouquinho antes nos alimentos que auxiliam nessa questão da ansiedade. E o alimento integral, ele é essencial para essa questão da saciedade também, porque eles são geralmente de açúcar complexo. Então, a partir do momento que a gente come, aquele açúcar ele vai sendo liberado de forma gradativa no nosso organismo. E isso faz com que a gente tenha mais saciedade por mais tempo, né? A gente fique menos tempo com fome. Quando a gente prefere um açúcar simples, automaticamente a gente vai ingerir, rapidamente ele vai ser absorvido e enviado para a nossa corrente sanguínea. Então, mais rápido, né, a gente vai sentir fome. Então, quando a gente consome alimentos de origem integral, esse alimento ele é absorvido de forma lenta, né? E nisso ele vai soltando também lentamente para a nossa corrente sanguínea e automaticamente a gente se sente mais saciado, fica com fome, é, mais longo, né? Demora mais para a gente sentir fome, na verdade. Tem também a questão da proteína. A proteína também a gente leva à origem animal, mas também está presente em leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico, também auxilia muito nessa questão da saciedade e também contém a serotonina, né? A gente está falando tanto da serotonina quanto tem o triptofano, né? Na verdade, que é o precursor da serotonina. A gente está falando tanto desse hormônio, é um hormônio essencial. E às vezes a pessoa está com esse déficit por maus hábitos mesmo, né? E Alimentares. ele é fundamental nessa questão do prazer que a gente fala, né? A gente chama de hormônio do prazer, mas não é simplesmente prazer, é plenitude, é se sentir melhor e está muito associado à alimentação. Então, de repente, né, é importante também ir ao nutricionista, fazer uns exames, um check-up para ver a questão dos hormônios, né, das vitaminas É, no organismo, para ver de repente aquela depressão tem um fator emocional, sim, mas tem uhum. também um fator, pode ser um fator alimentar, ou a alimentação pode auxiliar ainda mais nessa questão. Tem também a questão da endorfina, né? Que a gente consegue aumentar praticando atividade física também. É muito interessante. Não, é uma gama de alimentação saudável, atividade física, beber água, porque não adianta a gente falar de intestino, comer bastante fibra e não beber água, né? A água ela é fundamental, senão aquela fibra vai virar um bolo no intestino e vai piorar toda a situação. Então é fundamental a gente beber água, praticar atividade física para poder estar mantendo esse equilíbrio. A Ângela falou aqui que já percebi isso, quando fico com o intestino preso, fico mais irritada. É, É da questão que você tinha falado, né? Que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. é.
É, Já tem essa questão. tem ali vários neurônios já comprovados, então a Uhum, gente precisa estar cuidando dele. sei. A alimentação, ela influencia na imunidade? Nós agora estamos preocupados com essa questão do coronavírus, ninguém sabe para onde vai. A nossa alimentação influencia ou não? É só papo furado? Não, é verdade. É como a gente está percebendo aqui um pouquinho nesse bate-papo, a alimentação ela está relacionada a tudo. E é claro que a imunidade também, né? A partir do momento que a gente come mal, igual quando a gente tem uma alimentação baseada em gordura e açúcar, onde a gente só consegue comer fritura, só consegue viver de alimento doce, a nossa alimentação ela precisa ser rápida. Então, quando a gente vai procurar, a gente procura um fast food, tudo isso vai prejudicar. Então, a gente precisa sim manter uma alimentação saudável e ela vai influenciar sim nessa questão da imunidade. Vegetais verde escuro, fonte de ferro, cálcio, zinco, eles são fundamentais para poder auxiliar nessa questão da imunidade. Então, a gente tem que estar sempre consumindo fonte desses alimentos, sempre procurar ter um prato colorido, né? Procure sempre colocar um verde no seu prato para estar equilibrando essa questão. E também, assim, muita gente sabe, né? A vitamina C ela tem um papel fundamental nessa questão da imunidade, ela auxilia muito na produção de células de defesa no nosso organismo. Então é muito interessante a gente também estar consumindo alimentos fonte de vitamina C. Frutas cítricas a gente já conhece, né? A gente já associa na mídia laranja, acerola, goiaba. Então a gente tem que estar consumindo também esses alimentos e procurar sempre consumir esses alimentos da forma mais in natura possível. Laranja não tem como, mas igual a casca, dessa maneira. Claro, você precisa de sempre comer o açúcar, né? Oi? Parou. Oi? Voltou? Ah, voltou. A Voltou. questão de a pessoa sempre buscar o chocolate. Você comentou um pouquinho antes, mas comenta um pouquinho mais sobre essa questão da serotonina. Então, Que o cacau, ele tem fonte de triptofano. Ele é um alimento fonte de triptofano. Só que a gente também tem que saber escolher como vai estar consumindo esse cacau. Então, de preferência, a gente tem que consumir o chocolate 70%, porque ele vai ter menos gordura, menos açúcar e vai estar auxiliando melhor nessa questão do triptofano. A gente até procura o chocolate por isso, porque quando a gente come, a gente tem essa sensação, né, de plenitude e de prazer. Só que a gente escolhe mal, a gente tem que escolher melhor o chocolate, procurar sempre o chocolate 70, for fazer uma receita de um bolo, alguma coisa, colocar o cacau puro, que vai estar auxiliando também nessa questão do triptofano, tá aumentando a serotonina. Bolo de banana com cacau, excelente. E não é uma versão tão pesada, né? A Monique falou que eu tô travada, mas alguém tá vendo travado? Agora voltou, tava travado mesmo. Voltou? Ah, voltou. Voltou. Ah, e muitas pessoas chegam a falar pra mim que às vezes estão sentindo insônia, estão com dificuldade para dormir, mas aí elas falam antes que comeu um pratão de feijoada ou comeu uma lasanha. Você acha que a alimentação, ela influencia na insônia? Com certeza. A alimentação ela influencia e as nossas escolhas alimentares também. Tem gente que às vezes fala, tem muito problema com insônia. Aí você vai investigar a pessoa, toma café o dia inteiro. Isso vai trazer um resultado negativo para ela.
Então, assim, a alimentação ela influencia sim o que a gente come durante o nosso dia, o que a gente come Hum, antes de dormir, até mesmo alguns chás não são indicados tomar antes de dormir. Tem gente que toma hibisco, toma chá preto, toma chá verde, tudo isso contém cafeína e vai estar atrapalhando no sono. Às vezes as pessoas não sabem, né? Mas é interessante e vai estar interferindo sim na boa qualidade do sono. Para nós, oi, voltou? oi, voltou. Ah, O pessoal está falando que o áudio está invertido. Acho que quando você fala, quando ah, você fala, parece que sou eu, será? será? Deixa eu ver. Melhorou o áudio. A Melhorou, Monique aqui gente? comentou que. Melhorou, pessoal? Pessoal, deixa eu ver. Ah, tá dando eco. Acho que daqui a pouco. Acho que passou. Tá dando eco? Será que é porque eu tô sem fone? Vamos ver aqui. Ah, isso mesmo, tá dando eco. Ah, muito mal. É, eu acho que o fone. Você tem o fone fácil de pegar aí? Senão a gente Pega. pode continuar. Ah, então pega aí, acho que vai ficar melhor. Vou pegar. Ah, aqui a Mônica falou que tá normal. Melhorou agora? Acho que melhorou. Melhorou, né? Eu ainda tô escutando o eco da minha voz. Então, a gente estava falando da insônia, né? Uhum. Isso. Aí existem também, além dos alimentos que prejudicam o sono, existem alimentos que auxiliam muito. Como, por exemplo, frutos secos, eles aumentam o hormônio da melatonina, né? Que é o hormônio que age diretamente no sono. Então, é Ah, interessante também a melhorou. gente estar inserindo essa questão de alimentos, frutos secos, no caso, que são fontes e que auxiliam muito. Também tem, a gente entra novamente na questão do triptofano, também está relacionado e auxilia também na produção do hormônio da melatonina. No caso, os alimentos fontes também, a gente já comentou um pouquinho, banana, o cacau, kiwi, são alimentos fontes, nozes, amêndoas. A Monique tinha comentado que ela bebe chá de hortelã antes de dormir. Isso pode ajudar? Chá de hortelã, os chás que a gente tem que evitar, chá verde, chá preto, o hibisco, são fontes de cafeína. Hortelã, erva doce, que as pessoas costumam tomar, auxiliam a ter um sono mais tranquilo. Chá de passiflora, né, do maracujá, a gente pode estar tomando também para estar dando essa sensação de relaxamento antes de dormir. Se vocês também tiverem alguma outra pergunta, a gente pode colocar aqui. Vamos aproveitar aqui o conhecimento da nutricionista trazendo pra gente da Maiara. Depois curtam também, sigam lá a página dela, a minha página, aqui no Instagram. Então, qualquer coisa, procure nossos serviços. Uma outra dúvida que eu recebi
Não tem muito a ver com essa questão. A Monique comentou aqui que o chá de maracujá é muito bom, É muito uma gostoso delícia. mesmo. Não tem tanto a ver, mas às vezes causa uma certa ansiedade. Uma pessoa foi diagnosticada com diverticulite e ela não sabe o que procurar, onde procurar, questão de dieta, o que que ela pode comer. Então, a diverticulite é, na verdade, né, um quadro infeccioso, inflamatório Uhum. dos divertículos, né? A pessoa ela já tem aquele divertículo e geralmente ela descobre quando ele vai e fica inflamado. Então, assim, requer uma consulta bem específica, né? Porque tem toda uma questão de quantidade de proteína, o que deve se comer, o que deve se evitar, mas de uma forma geral, a alimentação saudável ela ajuda muito. Como a gente já vem falando, fibras, colocar fibras na dieta, uma alimentação baseada em alimentos in natura. Eu sempre falo isso. Alimentos in natura tem que ser a base da nossa alimentação. O que é alimento in natura? O alimento que está mais próximo do que ele veio da natureza. Então, frutas, verduras, legumes tem que ser a base da nossa alimentação. E os alimentos fonte no caso, alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados, principalmente nessa questão da diverticulite. O que é um alimento ultraprocessado? São alimentos embutidos, enlatados. É algo que passou por um processo muito longo para virar um alimento, como, por exemplo, o suco em pó. Ele tem de tudo e quase nada de fruta. Então, ele deve ser um alimento que tem que ser evitado para esse tipo de pessoa que tem diverticulite. Não só para quem tem diverticulite, mas de uma forma geral. Mas, no demais, uma alimentação rica em fibra, bastante água e mais natural possível. Vai ajudar muito nessa questão da diverticulite. E tem as particularidades que a gente faz toda uma avaliação para poder estar montando um plano alimentar adequado. Esse nosso bate-papo aqui não substitui uma consulta, né? Com um Não, nutricionista. É muito importante a gente ir. é. A Monique comentou também do chá de morango, dos benefícios. E você também tem uma formação em fitoterápicos, não tem? Estou terminando após agora. Eu Ah, tenho legal. formação em nutrição clínica esportiva e estou só guardando o resultado do TCC da pós-fitoterápica Ah, para poder. O chá de morango, a gente já entrou na questão aqui também da vitamina C, né? Morango também é um alimento fonte de vitamina C, então também é interessante. O chá também vai conter uma quantidade relevante, então auxilia muito nessa questão da imunidade. Além de que, como um alimento funcional, o morango tem a sua função desintoxicante, que ajuda muito também em toda essa questão de imunidade que a gente faz muito importante, principalmente nesse momento, né? uhum. Aumentar, né, a nossa imunidade agora para Aumentar a é gente fundamental. enfrentar esse vírus e os Isso. outros que tem nessa época. Uhum. Que vem agora a gripe, vem tudo, né? Chegando Vem. frio. Uhum. Chá de morango também é muito bom. Os chás são muito gostosos, né? É verdade, tem uns que é uma Verdade, delícia é uma mesmo. coisinha da... Geralmente as pessoas não gostam muito de alguns mais amarguinhos, né? Como hibisco, que a gente geralmente recomenda para quem está em um processo de emagrecimento, que auxilia Então isso me fez lembrar Isso é uma delícia, né? Isso me fez lembrar de uma curiosidade que eu tenho. Como que você faz a dieta, assim? Porque muitas pessoas têm muito preconceito com nutricionista, né? Ah, vou no nutricionista, o nutricionista vai receitar um monte de coisa ruim, um monte de coisa que tem gosto ruim. Como que é a sua experiência? Então, eu gosto sempre de trabalhar com uma dieta flexível.
A gente tem que adaptar a realidade daquela pessoa, né? Tem gente que tem uma vida corrida mesmo, então a gente tem que adaptar, montar uma dieta, por exemplo, para que a pessoa possa comer fora. Então então geralmente eu gosto de trabalhar, faço sempre uma série de perguntas antes, eu gosto de analisar como é a alimentação daquela pessoa no dia a dia. Então eu gosto sempre de procurar fazer dessa forma. Uma dieta flexível dentro da realidade da pessoa, não só uma realidade que eu digo de comer fora, de rotina, mas uma realidade também financeira. Nem sempre as pessoas têm como comprar certos tipos de alimento, então tudo isso tem que ser levado em consideração. E a dieta ela é um desafio mesmo. A pessoa sempre fala, igual você deu o exemplo, vai passar coisa que eu não gosto de comer. Quando a gente decide mudar hábitos alimentares, a gente tem que automaticamente se desafiar. Eu não gosto, mas eu vou me esforçar, ou porque eu estou com problema de saúde, ou porque eu preciso emagrecer por uma questão de saúde. Então, também vai um desafio com a própria pessoa. A pessoa ela tem que analisar e reconhecer que é necessário, às vezes, abrir mão de certas coisas e incluir outros alimentos para poder estar mantendo essa dieta equilibrada e saudável. Uhum. Principalmente quando o assunto é saúde, né? Um diagnóstico de verticulite ou outras questões, obesidade. A gente precisa se forçar um pouquinho mais. Verdade. Deixa eu ver, a Monique fez uma pergunta aqui. Questão do chá de canela. Da canela, né? É verdade que se Isso. tomar de comer. Ai, fugiu. Tomar É ou verdade que comer muito muita canela canela. pode causar infertilidade? Todo esse mito, né? Que às vezes pode falar. Então, na alimentação, a gente fala muito isso, tal coisa engorda, tal coisa emagrece, tal coisa deixa, causa infertilidade, igual ela falou. Mas assim, tudo vem de um equilíbrio. Pode até, assim, a canela em grande quantidade causar uma infertilidade, existem alguns estudos, mas assim, uma quantidade muito absurda. Então, tudo vai de um equilíbrio. Eu quero colocar um pouquinho hoje, fazer um chazinho de canela. Não vai ficar infértil por isso, entendeu? E ninguém também vai comer todos os dias um pote de canela, né? Porque a pessoa não consegue. Então, na alimentação vai tudo uma questão de equilíbrio. Até mesmo de coisas assim, que não são saudáveis. Eu nunca mais vou poder comer um lanche. Não, não é bem assim. Vai de uma questão de equilíbrio. Aí até mesmo essa questão igual da canela. Ninguém vai comer um pote por dia, então não vai ficar infértil por conta de tomar um chá de canela uma vez ou outra. As perguntas aqui que eu já tinha recebido já foram todas. Gostaria de complementar com alguma coisa a mais sobre a ansiedade, sobre a nossa questão da alimentação? Então, é como a gente vem falando desde o início, uma alimentação equilibrada, sem muitas neuras também, a gente tem que pensar nisso, porque até também ficar com neura na alimentação vai gerar uma ansiedade. Então, uma alimentação equilibrada, cuidado com o intestino. A gente percebeu que o intestino ele está completamente associado ao nosso humor. Então, quando a gente cuida bem do nosso intestino, a gente faz o consumo adequado de fibras, de frutas, verduras, legumes, cereais integrais e bebe água, a gente vai conseguir manter esse equilíbrio no nosso organismo e até mesmo nas nossas emoções. Então, é muito interessante a gente estar cuidando sempre do nosso intestino. Procure saber, procure observar se seu intestino funciona todos os dias,
quantas vezes ele funciona, isso é muito importante para o nosso bem-estar e uma alimentação equilibrada, como eu disse, alimentos in natura, sempre procurando manter uma alimentação mais natural possível, ainda que seja muito difícil fazer um esforço para estar incluindo esses alimentos no nosso dia a dia, e uma alimentação que não seja baseada em ultraprocessados. Ainda que a nossa vida seja muito corrida, quando estiver na rua, procurar sempre alternativas de restaurantes que oferecem uma comida saudável, uma comida fresca, uma comida variada, para poder estar mantendo esse equilíbrio no nosso dia a dia. Sim. Nós temos que cuidar do nosso corpo como um todo, né? Da mente, do corpo. Isso engloba a alimentação, fazer exercício físico. E isso tudo vai repercutindo também nas nossas emoções, na questão da ansiedade. Que a gente tem sofrido bastante nessa quarentena, né? Igual você comentou no começo, a gente está vivendo um dia de cada vez. Muitas pessoas perderam emprego. E tem sido um período de grandes emoções. Mas vamos conseguir vencê-lo. Vai passar, né? Isso aí vai sim. Gostariam de fazer mais alguma pergunta? A Monique comentou que ela gosta muito de suco de mamão para a questão do intestino. Isso. Então, eu queria agradecer pelo nosso bate-papo. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem comentar podem ir lá no Instagram da Maiara, falar com ela. Ou se tiverem alguma coisa relacionada à psicologia, podem vir perguntar comigo. A gente vai deixar essa live salva, então vai ter 24 horas. Então, se você conhece alguém aí que está com problemas alimentares, pode mandar. Clica nesse aviãozinho e manda para essa pessoa, fala para assistir, para tirar as dúvidas, tá ok? E a gente pode marcar também de novas lives, né, Maiara? Fazer novos temas. Tem a alimentação um campo vasto aí. A Monique tinha falado da infertilidade, de repente a gente pode falar alguma coisa assim. Questão de obesidade também, né? Relacionada à depressão. Tem vários temas que a gente pode englobar a questão da alimentação. Muito obrigada, você enriqueceu muito o nosso conteúdo. Tá? Eu que agradeço o convite, Carol, foi um prazer poder estar passando um pouquinho mais de informação. São tantas informações, né, que as pessoas vêm recebendo neste momento. Nós, como profissionais, tem que deixar sempre a dica, né, para que as pessoas venham absorver as informações de profissionais mesmo, formados, porque teve gente que, nesse período, inventou shot de imunidade, inventou um monte de coisa mirabolante que não é necessário, que não é, assim, algo que vá realmente deixar imune ao próprio Covid, né, como muitas pessoas apresentaram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações, procurar informações de profissionais, informações verdadeiras, evitar sempre, tem gente querendo ganhar dinheiro, infelizmente, nesse período, e oferecendo coisas assim, absurdas, para poder ter essa oportunidade, né, de estar passando. Várias receitas. Coisas assim que são, às vezes, até mesmo desnecessárias. Outras são realmente saudáveis, não vai prejudicar em nada a saúde. Mas a gente não pode atribuir como um milagre, né? Prometer como algo que vai te deixar completamente imune, como uma vacina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é muito bom estar tendo essa oportunidade. Obrigada a você. E aí a gente não cai nessas histórias aí. A Monique está até perguntando aqui das vitaminas que vendem, se são boas. Eu sempre falo, eles colocam, né, aquela questão de que contém tudo e vai ajudar. E, na verdade, não é interessante o complexo vitamínico, porque eles geralmente contêm aquele monte de vitamina que vão competir uma com a outra no nosso organismo. Então, acaba que o nosso organismo vai jogar um monte fora e pouca coisa vai ser absorvida. Então, assim, quando é necessário a gente fazer uma avaliação e é necessário que a gente faça uma suplementação de uma vitamina, é ideal que ela seja consumida de forma isolada, né? A gente compra ou mande manipular
ela de forma isolada, porque esses complexos vai gerar uma competição no nosso organismo e vai jogar tudo fora. Então, mais uma vez, entra o marketing, né? Que a gente vê lá, até eu mesmo, uma vez fui na farmácia e o vendedor veio me oferecer, não, que isso aqui é muito bom, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu sou nutricionista. Aí na hora ele parou de falar, porque ele já sabia que que eu não seria tudo isso, né? Não era tudo isso o produto que ele estava me oferecendo e eu entendia de uma forma científica. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com isso. Ela tá falando que tomou e ficou inchada por um mês. É porque a gente nem sabe também o que realmente contém ali dentro. Isso. A Andresa falou também que chegou atrasada, mas essa live vai ficar salva por 24 horas. Eu vou tentar baixar ela também para disponibilizar de alguma forma, que ficou muito, muito bacana esse conteúdo que ela veio compartilhar conosco. Isso. Aí, graças a Deus, ela parou e já voltou ao corpo normal. Que bom, Monique. Mas não caia nessas de vendedor. A Monique, mais tarde, eu e a Monique vamos fazer uma live também. A Monique, ela tem um quadro de ansiedade, ela vai trazer um pouquinho da experiência dela. Hoje às 6 horas da tarde. Se quiser assistir também, Mayara, será muito bom. Ah, o Fran Muito também bom. entrou agora, tá? E convido também as pessoas. Vamos todos assistir também a live de 6 horas, que a gente vai falar bastante coisa também legal sobre a ansiedade. As camas Legal. ali, vai ser bom. Nunca mais ela toma. Que bom. E às vezes essas vitaminas são caras, às vezes, né? Sou E não tem, às caríssimo. vezes, e não tem tantas vitaminas. Ai. Obrigada, Monique, pelo convite. Então, agradeço então a sua participação mais uma vez. Obrigada Obrigada. a todos vocês que participaram. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar no privado pra gente, tá bom? Pode E até uma mandar, gente. próxima. Sinta vontade. Tá bom? Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima, Mayara. Muito obrigada Até. por ter aceitado o convite. Tchau, Nada, tchau. eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.